Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alumínio Potiguar 20 anos. Uma história feita por você. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Eu sei que você pensa que é quase uma consultoria, você que nos assiste. Você que não nos assiste frequentemente, esse programa é dedicado sobretudo a você, para que você possa ter uma perspectiva nova na sua vida, que você possa empreender, que você possa construir o seu futuro e gerar mais conforto para você e para a sua família. E agora, neste começo do programa, nós vamos conversar aqui com Deise Mello, que ela vai falar um pouco sobre a história dela, como ela começou, de onde veio, o que é que ela faz. Acho que é uma boa para estimular você. Bom dia, Deise. Satisfação tê-la aqui conosco. A felicidade é minha. Muito feliz com esse momento. Ele significa bastante para mim. E sua fala no início me fez reviver uma história agora. Sim. Porque você nem me perguntou, eu já estou começando a contar. Não, fica à vontade. Aqui é um bate-papo assim mesmo. Porque eu comecei realmente do zero. Não enxergava em mim o meu potencial. E aí entrei no mundo das joias, da beleza. Eu amo essa parte da mulher, de arrumar. Sendo que eu era cliente da própria marca que hoje eu digo que espalho arte, porque eu não vendo. Vender para mim é consequência dos laços que eu crio com minhas clientes. Certo. Então, eu era cliente, vivia a experiência e tudo surgiu de uma forma muito orgânica. Uma amiga viu, que indicou a outra e me... Caramba, será que ali não é o meu local? Sim. E de fato foi. Uma amiga foi indicando a outra, que eu comecei a criar uma cliente e chegou o atendimento online. Isso tudo dentro de casa, né? Porque Tudo dentro de casa. depois é que veio a loja. Nós vamos falar já sobre isso. Eu queria saber como é que você chegou aqui, porque você é de Serra Caiada? Sou de Serra Caiada. Ah, é? É. Como é que foi a vinda para Natal e como é que você começou a sua carreira de empresária aqui? Eu senti a necessidade de crescer. Serra Caiada é uma cidade muito charmosa, arrumada, mas tem uma certa limitação, não é? Tem uma coisa em Serra Caiada que devia fazer. Você devia sugerir lá Sim. ao prefeito de lá, Joãozinho, né? Joãozinho. Devia sugerir a Joãozinho para ele botar um teleférico, um elevador na Serra Caiada para fazer um mirante lá em cima para a gente ver. Gente, é muito lindo. E desfrutar aquela paisagem belíssima. Que ali, é muito turisticamente, seria uma grande sacada, né? Olha aí, já levando para ele a proposta. É uma dica proposta. de quem trabalha com marketing há muitos anos e é uma dica gratuita aí, você leva para ele lá depois. Vou levar. Mas vamos trazer de volta. Vamos. Como é que foi a sua vinda para Natal? Pois então, eu estudava, fazia faculdade, trabalhava em Serra Caiada. Sim. E vinha estudar todas as noites de Natal e voltava. Qual é a distância para lá, daqui para lá? 75 quilômetros. 75? De carro 1 hora, rapidinho. E aí eu vivi outro mundo quando eu fazia faculdade aqui, eu sentia o desejo. Aí consegui um emprego, pedi a uma amiga que ela me ajudasse a andar de ônibus nas lojas, porque eu não sabia. Era bem lá do interior mesmo. E aí ela disse, vamos. Comecei a entregar meus currículos e consegui um emprego na Afonso Pena, em uma loja. E... No mesmo ramo? No mesmo ramo, no ramo de vendas. E eu achava que eu não tinha um potencial para vendas ali. Tudo foi se encaixando no decorrer do tempo. Você foi se descobrindo, né? Foi. Porque profissionalmente a gente é assim. A gente começa achando que não sabe de nada. E aí vai se afirmando, vai tomando confiança e vai fazendo mais. Chega uma hora que quando você olha para trás, puxa, como eu mudei, né? Como eu evoluí, né? Lá na frente tudo vai se encaixando. Você vê que faz tudo sentido. E trabalhei por um bom tempo lá. Depois saí para ir trabalhar no Instituto de Radiologia. Lá na Afonso Pena também. Exatamente, só mudei o lado da rua, Sim. porque eu trabalhava na Mulher Rendeira, Sim. que é uma loja de renda, né, com rendas, tudo. E eu me identifiquei muito, porque era o público que eu gostava de falar, eu gosto de coisas de casa, eu gosto do mundo feminino, como eu já tinha comentado. E o que eu percebo hoje é que eu sempre gostei de pessoas, porque a venda, ela se você não gosta de pessoas, de interagir, não se identifica com o ramo das vendas. Aliás, para viver, né? Quem não gosta de gente, quem não gosta de pessoas, tem dificuldade de viver, né? Fica no seu lugar ali emburrado, em si mesmado e distante das pessoas, das relações sociais, do mundo, né? Exato. Você gostar de ouvir a pessoa, a história, o cliente,
tem empatia pelo momento, pelo que ele está querendo naquele momento. Então, eu vi que tudo ali eu gostava realmente de trabalhar com pessoas. E hoje eu trago isso, bem forte no meu mundo, no meu momento agora. Como foi a passagem? Daí você foi para o Instituto de Radiologia e quando você decidiu abrir o seu próprio negócio? Você ficou trabalhando no mercado? E fui mãe, Sim. Fiquei em casa um tempão. Isso foi quantos anos? Você começou a vender bijuteria e depois, para abrir a loja, demorou quanto tempo? Na realidade, eu trabalho com semijoias de alto padrão. Bijuteria foi uma expressão, porque isso é coisa de homem, que não entende das coisas. Sim, claro. Aí eu já vou... Fez bem corrigir, fez bem. Já vou valorizar. Eu trabalho com semijoias e eu fiquei online. Fiquei alguns anos sendo mãe e dona de casa, procurando algo que me identificasse. Foi quando a marca chegou. A marca chegou e eu, como cliente, provei, passei uns 2, 3 anos usando, senti, despertava o desejo nas minhas amigas. Elas olhavam, ai, que lindo, que diferente, porque realmente é tudo muito diferente. Se você olhar no meu perfil, você vai ver. Pode dizer o seu perfil, vai estar no ar aí, vamos colocar embaixo. @Deise Melo. Eu represento uma design de semijoias de alto padrão, chamada Maria Dolores. Ela é brasileira, curitibana. E aí, tudo que a gente conta não é um acessório por si. É um acessório que ele traz uma história, que trabalha com pedras naturais, extremamente ligado com energias, com saúde, com vibração. Bacana. Então, quem ganha um presente, Maria Dolores, por mim, eu digo que não é apenas um presente. Tem um conceito por trás que... Sim, com certeza. Que valoriza muito mais o presente em si. Com certeza, porque a pessoa que está ali, dedicando o tempo para escolher algo para presentear outra pessoa, ela está atenta. Para quem está em casa agora, é o seguinte, nós estamos agora em novembro, aí às vésperas, outubro, novembro, nem sei quando vai sair o programa, mas nós estamos às vésperas aí do Natal, tá aí a dica, né? Então, presentes que contam história, com afeto, é totalmente diferente. E aí as amigas começavam a sentir curiosidade no que eu usava. Eu disse, olhei para o meu esposo e disse, será? Quem é seu esposo? Luiz Cláudio, ele é advogado, é de outro ramo. Ele é de outro ramo. E ele foi muito incentivador, porque eu sou medrosa. Eu tinha vontade, mas tinha medo. E para a gente empreender, tem que ter ousadia. Tem que ter ousadia. É uma mistura de ousadia com muita responsabilidade, né? E eu fiquei de uma forma orgânica, uma amiga indicando a outra, e fui criando uma cartela de clientes. Sim. E quando eu vi, meu nome estava muito atrelado a um produto de qualidade. Aí, no período da pandemia, foi onde eu cresci. Sim. Onde eu me empolguei mais, onde eu investi mais, ao mesmo tempo senti medo, mas foi onde eu vi realmente as coisas acontecerem. Estava dentro de casa o tempo inteiro. Dentro de casa. Então, minha cama era minha loja, minha mesa. Se eu olhasse, fosse tomar banho, um cliente falava, parava, porque cliente, para mim, ele tem a prioridade ali, resolvia tudo. E ano passado, eu senti, não, preciso, onde é sua loja? Onde é sua loja? Meu nome foi ficando visto. E para mim, aquilo ali era um pouco estranho ainda. Mas gostoso de se ouvir. Ele está usando by Deise Melo. É música para o ouvido da gente. E senti a necessidade da loja e entrei em contato com a marca já sentia que eu precisava, porque eles fazem uma análise do nosso desenvolvimento dentro do mercado. Eles lhe deram suporte, treinamento, essas coisas? Sim, suporte, treinamento, estímulo, bastante. E aí veio o suporte de casa, que é o primordial, a família, porque a gente tem que abdicar muitas horas, né? Deixar um pouquinho de lado para poder se dedicar. E empreender demanda tempo, você tem que trabalhar muito, né? E Deise Melo nasceu. Minha loja carrega meu nome, não poderia ser diferente. Onde é? Fica na Avenida Alexandrino de Alencar, 1032, ali próximo ao Corpo de Bombeiros, esquina com a Rua São João. Sim. É um shopping recente que foi construído, minha loja é interna. E aí a gente tem uma proposta de um atendimento personalizado. Porque o que é que acontecia antes? Eu ia à casa da minha cliente, levava minhas malas com minhas mercadorias. Eu comecei com uma bolsa com 6 bandejas. 6 bandejas, depois fui aumentando para bolsa e uma mala, 2 malas, 3 malas. No que as clientes foram dando voz ao meu nome, eu fui crescendo e aumentando minha mercadoria. Chegou uma hora de disse, gente, eu não tenho condições de ficar andando. E ali eu criei laços. Eu sentava no closet da minha cliente, ela provava as roupas, a gente botava os acessórios.
Eu amo isso. Eu amo muito isso. Então você está feliz, está realizada? Eu estou muito feliz. A mudança entre não ter e ter o seu próprio negócio simboliza o que para você? Eu tenho vendo seus olhos brilhando aí, um sorriso danado, né? Superação. Superação. É. Por que você diz que é superação? Porque eu venho Porque de uma você- origem muito humilde. Se você saiu e... Porque eu, de fato, a abertura do programa falou sobre mim sem saber minha história. O empreender é assim. É. As pessoas, elas põem na sua cabeça que vão superar, que vão vencer. E tá aí você emocionada, porque eu tô todo arrepiado aqui. Você está emocionada porque você fez, é um exemplo, eu não sabia, claro, mas você é um exemplo concreto. E isso serve para você que está assistindo a nós, está nos assistindo aqui agora. Se você fizer um esforço, se você se dedicar, você vai conseguir também. E vai ficar como ela aí, estava rindo de graça aqui, rindo com o tempo, achando feliz por ter conseguido dar a volta por cima, dar a superação. Que mensagem você daria para o nosso telespectador que está assistindo aí? Que se você tem aquele desejo lá no seu coração, não deixe ele de lado, não. Busca, acredita, tem paciência, porque tudo é um processo, e viva os processos. Eu vivi meu processo de ir à casa da minha cliente com minha bolsa, hoje eu vivo um processo de abrir a loja e sentar e ver elas à vontade, conversando, porque a minha loja é a extensão da casa delas. E eu quero só espalhar essa mensagem de que acredite em você, busque, não é conversa clichê, porque realmente não é clichê, não, não é. É por isso que a gente traz as experiências daqui. Quem me desafiou a fazer esse programa foi o ex-governador e ex-senador Zé Agripino. Sim. Ele disse a mim, eu queria que você fizesse um programa na televisão para despertar na nossa sociedade a importância do empreender, para valorizar as nossas empresas. E a gente pega as experiências que não têm tamanhos, todos os portes, exatamente para mostrar para as pessoas, para mostrar para o Rio Grande do Norte, a possibilidade que nós temos aqui de fazer um futuro diferente. Eu agradeço muito a sua participação, Deise Mello. Acho que você podia ir lá visitar a loja dela. Ela disse Será onde é que fica. E acho que foi bem legal essa nossa conversa, porque mostra para as pessoas exatamente isso, né? A superação. O empreender tem muitos significados, né? Um dos mais fortes é a superação. O programa Mundo dos Negócios vai para um breve intervalo e volta já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Eu vou conversar agora com Márcia Ortiz, da Escola de Natação Márcia Ortiz. Márcia, bom dia, satisfação tê-la aqui conosco. Bom dia, imensa satisfação da gente também. Eu não conheço nada parecido com a Escola de Natação Márcia Ortiz aqui em Natal. Vocês estão sós no mercado ou tem algum concorrente semelhante? E o que é que diferencia você das escolas de natação que tem por aí afora? A gente já vem num longo percurso, né? A gente já foi generalista, a gente já foi especialista, agora a gente está se diferenciando, né? A gente está oferecendo, vamos dizer assim, detalhes, oferecendo pontos de contato na experiência do cliente que são diferenciados. Vamos explicar o que é ser especialista, o que é ser generalista, para a gente saber, né? O que é um generalista na área de natação infantil? Normalmente generalista são aquelas pessoas que fazem o básico, né? Com muita gente, por exemplo? Isso, que normalmente o professor está fora da piscina, que o foco está voltado na pernada, na braçada, naquele tipo de serviço onde não se tem muito cuidado nos detalhes. Não está individualizado, é isso? Isso, é alguma quase coisa uma assim. commodity, então. Assim, como, por exemplo, natação em piscina rasa, natação com 20 alunos. Quando a gente começou, né, sair da faculdade, a gente trabalhou num ambiente assim. Então, hoje você olha para trás, você tem certeza do que você não quer mais. Sim, boa essa. A experiência ensina a fazer certo. Como é hoje? Qual é o público-alvo da Márcia Ortiz Natação Infantil? A gente vem, como eu falei, né? A gente vem se diferenciando, então a gente focou num nicho que é primeira e segunda infância.
né? Onde a gente trabalha a partir dos 3 meses, né, com os bebês, com muita responsabilidade, né? Eu sei, mas tão novinho, mas a gente sabe o que a gente está fazendo, né? Muitas vezes começa a orientação no próprio banho, na casa da pessoa, a gente vai preparando aquele bebê, aquela mãe, para que possam ser recebidos num ambiente já maior, né? Na piscina. E a gente vai até por volta de 9 anos em grupos, mas a gente não deixa de pensar no todo. Então, a gente tem, por exemplo, aquele adulto, né? Eu tenho trauma, não consegui nadar no tempo certo, eu acho que o meu lazer é prejudicado, tenho medo. A gente faz um trabalho aproximadamente com um tempo de 3 meses. Isso é um trabalho psicológico? É da psicomotricidade, é da natação, é da gente olhar para o cliente. O foco está no que ele pede para a gente. E aí a gente vai usar as ferramentas para entregar o que ele está pedindo. Então a Márcia Ortiz é muito mais que uma escola de natação. A gente tem essa preocupação, a gente tem esse cuidado, porque a gente já vem de um percurso muito longo. Então, a gente já tem a gente tem gerações, né, que contaram para a gente o que foi importante, o porquê que lembra com carinho do nosso trabalho, o porquê que indica. Então, a gente cuida para que essa entrega seja, de fato, uma entrega bem significativa. Como é esse processo? Aliás, como é esse atendimento às crianças? Tem um processo específico? Tem uma metodologia diferenciada? Como é isso? A gente criou ali vamos dizer assim, um caminho, né, com etapas, e a gente vai seguindo conforme o alcance de objetivos, mas esses objetivos, eles não são só da natação, eles são, por exemplo, do desenvolvimento psicomotor, eles são da segurança aquática, eles são de habilidades sociais. É muito mais do que lazer, então, é muito mais um complemento técnico ou teórico, né? Quando a gente vai receber os pais, né, a gente pergunta, por que você está procurando a gente? Se a gente tivesse que te dar 5 opções, saúde, esporte, lazer, segurança, ou então alguma coisa de socialização, o que você escolheria? Eles, mas é difícil, a gente quer tudo. Não, vocês vão ter tudo, mas eu preciso saber o que é que move, né, o que está trazendo na mente dos pais. Vocês até a gente, para a gente poder começar a trilhar esse caminho aí em função do que vocês estão pedindo para a gente. Mas é isso mesmo, eu sou suspeita, né? Mas é isso, é bem mais do que natação. Como é que você formatou esse negócio? Muito tempo de piscina, viu, Jenner? Tenho mais de 30 anos de piscina. Puxa, tudo isso. Como é que é? A sua área de formação específica é o quê? Comecei na educação física. Sim. E aí depois eu sempre tive um jeito de pensar que eu não queria fazer o que todo mundo estava fazendo. Então eu fui procurar formações. Isso é marketing, você sabe, né? Em marketing a gente sempre diz, busque se diferenciar, procure fazer a diferenciação. Porque você se posiciona, não tem ninguém, né? Exatamente, mas isso foi muito espontâneo. Intuitivo. Porque não fazia eco, não fazia sentido para mim. Recordes, treinamento de equipes ou de alta performance, isso para mim nunca foi fácil, nunca foi uma área que me atraía e praticamente era isso que era a educação física. Né? E aí eu fui para as questões de saúde, das pessoas com deficiência, dos públicos minoritários naquele momento, que era gestante, idosos, e aí a gente foi traçando estratégias, buscando conhecimentos nessas áreas que, de certa forma, fizeram uma rede muito importante, né, para a nossa atuação. Hoje vocês oferecem o que lá especificamente? A gente tem 2 empresas, né? A gente tem uma empresa que ela está ali para reabilitação, então ela fornece psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, neurologia, temos dentista, então a gente tem uma rede ali de saúde, de apoio
para essas questões. E há uns 3 anos, um pouco antes da pandemia, a parte estratégica, né, da empresa, que não sou eu, mas que põe um olho aqui e um olho para frente. Tem a parte estratégica. É Ivan, né? Meu esposo. Ele Ivan está o tempo inteiro olhando para cá e olhando para frente, né? E aí ele disse: a gente precisa melhor posicionar a questão da natação, de tudo que a gente faz dentro da piscina. Então, dentro da piscina, a gente consegue fazer essa mediação com o que está acontecendo na parte clínica. Então, pessoas com deficiência, pessoas que, por exemplo, tiveram Covid, pessoas que tiveram problemas com Alzheimer, ou então algum acidente ortopédico, alguma coisa, e a gente consegue fazer essa interseção do que está acontecendo dentro da piscina com o que pode acontecer fora, né? Com uma fono, com uma psicóloga, e também a natação propriamente dito, né? Para a criança, investindo na infância. Então, é sempre muito plural, assim, tudo que a gente oferece. Tem atividade para um idoso? Tem. Tem atividade para bebê? Tem. Então, a gente criou... Então, idoso, bebê e gestante. Você já falou 3 categorias. Isso, e criança. 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 Bem legal isso aí. Como ponto de vista de negócio, você acha esse formato que vocês estabeleceram é um bom negócio? Por incrível que pareça, a gente considera... A gente não, né? É considerado um negócio de nicho, né? Sim, certo. Então, hoje, quando a gente escuta que a gente participa de associação, né, de escolas de natação, a BEAQUA, a gente participa de grupos onde a gente discute com empresários do mesmo ramo, a gente vai viajar, a gente aproveita e conhece escolas, né? A gente percebe que é a tendência. Então, de alguma forma... Pelo mundo afora? A tendência é você nichar, sim, né? Certo. Então, de alguma forma, a gente já fez isso antes de virar moda. Antes de perceber que o caminho era esse. Que interessante, né? Quantas unidades tem? A gente tem 2 da Funciona natação e 2 da clínica, né? Sim. Então, são unidades... integradas. A primeira delas, ela tem tanto a clínica quanto a natação. E se a gente cuidar, Ivan vai e já tem ponto para a próxima. E eu digo, não, espera um pouquinho, vamos aqui, porque a parte operacional é muito puxada, né? É pesada, assim. Então, eu fico, às vezes, segurando um pouquinho. Mas vocês estão aonde? A gente está em Mirassol, ali do lado... É Lagoa Nova, mas é do lado do Conjunto Mirassol, de frente para o campus. No campus da UFRN. Isso, ali perto da Escola de Música, do Ney. Sim. E também agora, há menor tempo, há 1 ano e pouquinho, em Tirol, ali perto do triângulo, daquele miolo do Alto Tirol ali, pertinho Sim. Pertinho já do Exército, né? Isso, passando um pouquinho. Como é que o mercado recebeu esse projeto de vocês completamente inovador? Era curioso, porque com a pandemia a gente veio tendo dificuldade de entrega de materiais, de finalização de obra, e as pessoas passavam chateadas, né? Poxa, vocês ainda não inauguraram. Não, mas tem um pouquinho de paciência. A gente já tinha turmas, né, todas planejadas para quando a gente conseguisse inaugurar. Então, a gente acredita assim, que foi melhor do que a gente esperava. Foi você que concebeu esse método de trabalho que você desenvolve lá? Você mesmo? Isso, a gente tem uma equipe, né? Mas a gente, ao longo do tempo, vai percebendo nuances de o que está dando certo, o que está dando errado e o que a gente precisa estar antenado, porque a criança de hoje, ela não é a criança de ontem. A criança de hoje, ela tem outra pegada, ela tem... Exatamente, né? Ela brinca diferente, ela tem estímulos diferentes. Por quê? Porque o que está ao redor dela hoje é outro cenário do que estava há 20 anos atrás, né? Então, a gente precisa estar atento a isso
para que a gente possa continuar motivando, continuar mostrando outras possibilidades de brincadeiras com o corpo, porque antes era muito mais natural, era muito mais espontâneo que isso acontecesse, né? O contato, a forma das crianças estarem juntas. Hoje, a sedução pelas telas né, assim, é em tudo, né? É isso. Os diferenciais, por exemplo, a piscina, como é que são as piscinas? A gente tem que pensar assim, primeiro, né, as piscinas elas são projetadas para o público infantil. Então, Certo. isso, de certa forma, na arquitetura, a gente já consegue provocar estímulos diferentes. Né? Então, a gente já consegue oferecer, por exemplo, uma entrada mais tranquilo, porque o professor não precisa receber uma criança, por exemplo, nova no colo, né? Ela já consegue, devagarzinho, oferecendo uma condição de melhor adaptação. Então, isso de fato faz muita diferença. A água né? é fria? Não, não, a água bem quentinha, salinizada, né? Com muito mais, uma condição muito maior de oferecer menos risco a agressões às mucosas, nariz, ouvido, olho, né? Tudo que uma filtração acima do... Eu estou vendo pelo seu olhar que você vibra com o negócio, né? Isso, é A sim. gente já, basicamente, a gente já deu a informação que o tempo permite. O tempo já voou. Eu queria só uma mensagem sua sobre o ponto de vista do negócio, da satisfação pessoal, que é você fazer uma coisa, uma atividade, uma empresa que você acredita que faz diferença e aquilo se realiza. Nós somos de um lugar em que quem faz merece palmas e nem sempre recebe palma. Por isso que eu queria que uma mensagem sua. A gente sabe que a infância é aqui e agora, né? Então, muitas pessoas estão empreendendo, estão com o tempo todo muito ocupado e a infância está terminando ficando muito terceirizada. Então, é muito importante que a gente destine tempo, que a gente destine um investimento para as nossas crianças, porque a gente vai colher isso ao longo da vida toda, né? Então, é muito importante que elas tenham atenção e que elas tenham atividades direcionadas para que elas possam ser crianças e evoluir, né? Assim. Como você está acostumado a ver aqui, sempre tem um tipo de negócio diferenciado que muitas vezes você nem imagina. Eu acho que ela transmitiu boa parte do que representa, mas eu aconselho a conhecer de perto para ver a extensão do trabalho, porque só o dizer nem sempre faz com que a gente compreenda totalmente como é a prestação do serviço da Escola Márcia Ortiz de Natação Infantil. Márcia, muito obrigado por sua participação aqui conosco. Obrigada sim. O Mundo dos Negócios fica por aqui e volta no próximo domingo. Tenha uma boa semana e até lá. Oferecimento: Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alumínio Potiguar 20 anos, uma história feita por você.